Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Reunimos mais uma vez, mais uma terça-feira, para adorarmos o nome do Senhor, para orarmos, para buscarmos a face daquele que é todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero começar esse tempo de adoração, de louvor, lendo com os irmãos Salmo 93. Abra aí a sua Bíblia, você que está aí participando conosco nesse momento do nosso culto, participe aí abrindo a sua Bíblia, preste atenção na leitura, acompanhe a leitura e vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Amém. Adoramos a esse Deus que é majestoso e que reina sobre tudo e sobre todos. Vamos orar e vamos adorar o nome do Senhor. Deus querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor, como igreja, ó Deus, adorando ao Senhor, o Senhor que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Que o Teu Espírito Santo nos conduza agora a esse momento de louvor e que, ó Deus, o Senhor venha se alegrar de nós, que o Senhor derrame sobre nós as Tuas bênçãos, a Tua graça sobre cada um dos Teus servos, a cada um das Suas servas, cada uma família que está reunida agora para adorar o Senhor, que o Senhor venha animar, trazer paz, trazer, ó Deus, firmeza na fé, enquanto o Teu povo Te louva, que o Senhor derrame graças, bênçãos do Senhor sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Graça e paz para todos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém
até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Como de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Dizer que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é o nosso Deus. Ao que está sentado no trono, digno de honra, digno de glória, para todo sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Assim diz o salmista Davi no Salmo 30, versículo 2: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Amém. Palavras do salmista Davi, dizendo que quando estava aflito, quando estava carente, necessitado, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu, o Senhor o salvou, o Senhor o curou. E dessa mesma forma nós queremos agora nos colocar diante do Senhor em atitude de oração, para clamarmos a Deus, clamar pelos nossos motivos de oração. Você tem aí motivos de oração? Nós temos orado pelos motivos que os irmãos têm enviado para nós. Nesse momento você pode colocar aí no chat. Eu tenho me alegrado muito em ver que os irmãos estão colocando aí os pedidos de oração no chat. Então coloque aí mais uma vez. Você tem um novo pedido de oração, ou ainda o mesmo pedido, coloque aí nesse momento para estarmos orando, apresentando diante de Deus. E coloque mesmo diante do Senhor as suas causas, porque só o Senhor pode intervir. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que intervém, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que transforma. E por isso nós, nesse momento, vamos clamar a Ele. Então quero convidar você à oração, nesse momento, acalme o seu coração e vamos orar, crentes, confiantes que o Senhor irá fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Vamos orar nesse momento? Deus querido, mais uma vez, nós agora nos prostramos diante do Senhor, diante, ó Deus, do Teu trono de graça, do Teu trono de glória, porque, ó Deus, nós sabemos, como diz a Tua palavra, que quando os Teus servos, quando o Teu povo, ó Deus, busca o Senhor é encontrado, o Senhor é achado. Ó Deus, nós agora buscamos o Senhor, e temos a certeza, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa voz, ouve a nossa oração, ouve o clamor do Teu povo. E eu quero colocar diante do Senhor esta vida necessitada, essa pessoa, ó Deus, que carece, ó Deus, do Senhor, a cura, a libertação, a transformação. Oh Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece a cada um, sabe das necessidades, sabe dos anseios da alma, sabe, oh Deus, das carências. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo cura, restauração nesse momento. Esse Teu servo, da Tua serva que está enfrentando um tempo de enfermidade, ó Deus, enfrentando, ó Deus querido, um tratamento difícil, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga cura e restauração, que o Senhor dê forças, ó Deus, para que essa irmã, esse irmão, essa pessoa, ó Deus, possa ter fé fortalecida para encarar todo o tratamento, e o Senhor use os médicos, use os medicamentos, use o tratamento para que essa pessoa
seja transformada, seja curada, seja restabelecida em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, nesse momento pelas famílias. O Senhor conhece também da necessidade financeira de cada lar, de cada casa, de cada família. Que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando o teu povo, ó Deus, com, ó Deus, saúde financeira. Ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o trabalho de cada um, os negócios de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o comércio da nossa cidade, todas as pessoas que têm os seus comércios, que o Senhor esteja abençoando nesse momento. Ó Deus, fazendo com que a nossa cidade prospere. Ó Deus, fazendo com que haja emprego na nossa cidade. Abençoe o prefeito da nossa cidade, os vereadores. Ó Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê graça para que eles possam, ó Deus, governar a nossa cidade de forma que possamos prosperar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, o estado do Espírito Santo, esteja sobre todo o Brasil, esteja com a tua mão sobre o nosso país, esteja afastando, ó Deus, essa doença que tem causado muito prejuízo, que o Senhor esteja repreendendo, ó Deus, essa epidemia, em nome de Jesus, esteja dando graça, alegria, paz ao teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. De todo o meu coração, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está lá no livro de Daniel. Abra aí a sua Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 4. Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 ao versículo 36. Então abre aí rapidamente a sua Bíblia e acompanhe. E é interessante você ficar com a Bíblia aberta, que eu quero compartilhar com você outros textos na meditação dessa noite. E diz assim, Daniel capítulo 4, versículo 34 ao versículo 36. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento,
E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Amém, amém. Irmãos, nesse tempo de pandemia, o livro bíblico que nós deveríamos ler é o livro de Daniel. E por quê? Porque o livro de Daniel revela um Deus poderoso e um Deus soberano sobre a história e sobre a vida do seu povo. Você que conhece um pouco do livro de Daniel, ele começa dizendo exatamente do evento quando todo Judá foi levado para o cativeiro babilônico. Agora, o povo de Jerusalém, o povo de Deus, estava na Babilônia, a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída completamente. E acontecer exatamente o que o profeta Jeremias estava falando, pregando e revelando o que iria acontecer. E o profeta Jeremias passou a vida toda pregando e chamando o povo de Deus ao arrependimento. Mas o povo não veio ao arrependimento, não se arrependeu dos seus maus caminhos. Então Deus levanta Nabucodonosor e ele invade Judá e ele acaba com tudo, destrói tudo e leva o povo de Judá para o cativeiro babilônico. Então, Daniel, ele é chamado, como você conhece a história de Daniel, para ser uma das pessoas que iria trabalhar na corte real. Mas eu não quero falar especificamente de Daniel, nós conhecemos bem a história de Daniel, um dos grandes, um dos maiores profetas de Deus, um homem que teve uma influência em vários reinados. É um homem de Deus, um homem que não negociou a sua fé por nada e sempre se manteve firme em terra alheia. Daniel, ele não estava em Jerusalém, não estava em Israel e foi fiel a Deus numa terra pagã, servindo a reis pagãos. Mas ele tinha um rei que estava acima dos reis da terra, que era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Era um homem que não só ele, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra desses três? Esses três também, homens poderosos. Poderosos não pelo que podiam fazer, mas poderosos por sua fé. Então, esses homens, por si só, já são assim, testemunhas do poder e da graça de Deus. Mas hoje, eu quero falar com os irmãos sobre esse Deus que atua com soberania e o Deus que rege não somente o destino do seu povo, mas também o destino das nações. E por isso que eu quero aqui falar sobre a vida do imperador Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele era um imperador, um dos mais temíveis da terra. Esse homem, ele era temido por causa da sua bravura, por causa do seu exército, mas Nabucodonosor também era conhecido como um homem muito rígido, muito sério, e ele levava muito a sério a lei, ele levava muito a sério também a religiosidade, a religião. Ele não servia ao Deus de Israel, ele era um idólatra. Ele, na verdade, ele fez vários templos para vários deuses, mas era um homem que temia a deuses, era um homem religioso. Ele tinha um senso de religiosidade muito grande dentro do seu coração. E é tanto que ele muda o nome de Daniel para um nome que tem a ver com seus deuses. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse homem temido pelo mundo antigo, esse homem de grandes feitos, esse homem, Nabucodonosor, como conhecido o grande imperador, ele precisava entender que ele, Nabucodonosor, era somente um instrumento nas mãos do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso.
Isso, logo aqui no início, já traz assim uma paz e uma tranquilidade no nosso coração no tempo de crise que nós estamos passando, no tempo da pandemia, porque nós sabemos que pode acontecer muitas coisas ruins nesse plano que nós estamos vivendo, nesse plano material, nessa terra. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo de pessoas pecadoras, e é assim que vai acontecer, é assim que é a vida nesse mundo. Coisas ruins acontecem todos os dias, calamidades, pandemias. Essa pandemia não será a última, e não foi a primeira. Pragas, pestes, sempre aconteceram nesse mundo e irão acontecer. A grande questão não é se dificuldades vão acontecer, pandemias vão acontecer, catástrofes irão acontecer. Não, a grande questão para nós é se o nosso Deus está no trono. O que vai definir a minha forma de viver nesse mundo não é se as coisas, humanamente falando, estão tranquilas, se a vida está boa. Não, porque mesmo se a vida estiver boa agora, possivelmente ela vai ter complicações. É assim mesmo. Se você está com saúde hoje, possivelmente em algum momento você vai adoecer. Se a sua família está passando um tempo de estabilidade, tempos de instabilidades vão ocorrer. E a gente sabe disso, a gente só não quer aceitar. A gente tem uma dificuldade em aceitar. Mas nós, crentes, nós que conhecemos a palavra de Deus, nada disso deveria trazer temor ou surpresa ao nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre afirmou que essas coisas iriam acontecer. Mas o que rege a nossa vida, a minha vida, não são se as coisas estão indo bem, não são se as coisas estão sob controle, não. O que rege a minha vida, o que traz paz ao meu coração, estabilidade à minha alma, é se eu tenho um Deus que está sentado no trono, se eu tenho um Deus que Ele está regendo as nações, se eu tenho um Deus que é Deus e Senhor sobre tudo e todos. E a resposta para esse sim é um sim. Sim, nós temos um Deus que é soberano. Sim, nós temos um Deus que é sobre tudo e todos. Nós temos um Deus que está sobre os reis da terra. Nós temos um Deus que está acima de todas as dificuldades que possamos ter. Nós temos um Deus que tem a chave do inferno e da morte em suas mãos. É o Senhor Jesus que controla essas coisas. Não é o destino da vida, é o Senhor Jesus que tem a chave do inferno, a chave da morte nas suas mãos. Ele é Senhor. O livro da história, como diz Apocalipse, capítulo 5, o livro da história está nas mãos do Senhor Jesus. E por isso que eu quero nessa noite, mais uma vez, trazer essa certeza no seu coração, esse conforto, porque desde lá de trás, no Antigo Testamento, sempre Deus deu provas para o seu povo de que Ele é soberano, de que Ele está no controle de todas as coisas. Olha só, no livro de Daniel você sabe e você percebe que esse imperador, Nabucodonosor, era um homem soberbo, era um homem bravo, era um homem que achava que ele realmente era soberano sobre os reinos da terra. E a gente percebe que logo no capítulo 2, Nabucodonosor, ele tem um sonho. E você que já leu o livro sabe que ele sonha, e é aquele sonho daquela estátua. Como diz no capítulo 2, aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o tórax de bronze, as pernas e os pés, as pernas de ferro, os pés de barro. Você lembra disso? E ele fica conturbado com isso, chama todos os encantadores, os astrólogos, os sábios do seu reino, e falam assim: olha, se vocês não revelarem para mim o que significa isso, todos morrerão. Mas eu sei que vocês já estão tramando uma mentira, então eu quero que vocês falem para mim o sonho. E se vocês não revelarem o sonho para mim, vocês irão morrer agora. Olha que arrogância desse homem, olha que soberba desse homem.
na cabeça de Nabucodonosor, o poder de vida e morte estava nas mãos dele. E ele estava pronto para usar a seu bel prazer. E ele ameaça os encantadores, ameaça os sábios, ameaça os astrólogos. E aí ele percebe que ninguém vai poder adivinhar, manda matar todo mundo. Mas aí chega Daniel. E ele fala com Daniel: olha, eu quero que você me fale o que é o meu sonho. E a palavra de Deus fala que Daniel revela para ele não só o sonho, mas a interpretação do sonho. Deus revela para Daniel o que Nabucodonosor tinha sonhado. Daniel fala para o Nabucodonosor, e não só fala o conteúdo do sonho, mas a sua interpretação. Mas olha que interessante. Quando Daniel vai revelar para eles, Daniel fica meio temeroso com a reação de Nabucodonosor, mas no versículo 37 do capítulo 2, ele fala assim: tu, ó Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. O que Daniel está falando é o seguinte: olha, ó rei Nabucodonosor, eu vou revelar para o Senhor o conteúdo do seu sonho, o que quer dizer o seu sonho. Mas antes disso, eu quero que o Senhor saiba que o Senhor é Rei de reis. O Senhor está sobre muitos reis da terra. Muitos reinos da terra se curvam perante o seu reino, o seu reinado. Mas eu quero dizer que você é Rei de reis porque Deus te conferiu o reino. Você tem o poder que tem, não porque esse poder é seu, mas Deus te deu. O Deus de Israel te deu. Toda a força que você acha que tem, toda a glória, você só tem porque o Deus de Israel te deu e permitiu você ter. Daniel começa a colocar o grande rei Nabucodonosor, o grande imperador, no seu lugar. E ele fala assim: realmente você é Rei de reis, mas quem colocou você nessa posição foi o Deus dos deuses. Na verdade, essa palavra sai da boca de Nabucodonosor, nesse mesmo capítulo, no versículo 47, quando Daniel acaba de revelar o conteúdo do seu sonho. E disse o rei a Daniel, essa é a confissão de Nabucodonosor: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Olha que interessante. Daniel tinha falado com Nabucodonosor: Nabucodonosor, você é Rei de reis. Mas Nabucodonosor agora ele confessa: o Deus de Israel é Deus dos deuses. E não só mais, ele fala, não só isso, ele fala: e Senhor dos reis da terra. O que o Nabucodonosor agora, ele é obrigado a confessar que o Deus de Israel não só é Deus dos deuses, mas ele também é Senhor das nações. O que está acontecendo aqui nesse capítulo 2 é que Deus se revela o Deus soberano que rege a história e que rege todos os reinos da terra. E que não há homem nesse planeta que possa conter as mãos de Deus. E isso nos traz firmeza e tranquilidade ao nosso coração, que o nosso Deus está no controle dos reis da terra. Se você tem visto os noticiários, se você acompanha principalmente o noticiário político, você sabe que os Estados Unidos, a Rússia e a China estão em constantes guerras políticas e guerras comerciais, e todo mundo fica com medo do que vai acontecer. A gente não sabe se os Estados Unidos vai tomar uma posição radical em relação à China, ou se a Rússia vai se levantar contra os Estados Unidos, e a humanidade fica com medo. Mas nós não temos que ficar com medo de nada, nós temos que confiar que temos um Deus que é soberano não só sobre os reis da terra, mas Ele é Deus dos deuses. Não há poder, não há soberania nessa terra, nesse planeta, que não se curva ao senhorio de Cristo. Isso deve trazer paz e tranquilidade ao nosso coração. No capítulo 3, aí a gente vê um outro evento que acontece.
E você conhece muito bem o mesmo Nabucodonosor, que acaba de confessar que o Deus de Israel é Deus dos deuses. Ele confessa, ele sabe que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, mas ele não se converte. Ele, ao contrário, ele dá vazão à sua idolatria. Capítulo 3 diz que Nabucodonosor, ele faz uma grande imagem de ouro e ele obriga a todos a prostrar e a adorar o Senhor, a adorar a imagem, ao seu ídolo. E a palavra de Deus fala, no versículo 14 do capítulo 3, que diz assim, falou Nabucodonosor e lhe disse, em verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor, ele dá vazão à sua arrogância, à sua idolatria. E mais uma vez parece que ele se esquece de quem é o Deus de Israel. E ele convoca todos a se dobrarem diante da sua imagem. Somente esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvam. E agora Nabucodonosor se enche de raiva, de ira e ameaça esses três homens. A resposta desses três homens é o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha que intrepidez da fé. E eu estava lendo isso pela manhã de hoje, e eu fiquei pensando como nós somos crentes diante de uma sociedade corrupta. Porque a sociedade, os poderes desse mundo, fazem exatamente o que Nabucodonosor fez com esses três homens. A sociedade, o pensamento desse mundo, tentam constantemente forçar os servos do Senhor se inclinarem e se renderem à idolatria desse mundo, à vontade do Deus desse mundo. Mas a resposta, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: olha, uma coisa é a seguinte, se Deus, o Deus de Israel, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Isso significa que os três homens, eles tinham certeza plena que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é poderoso para livrar. Mas aí depende dele. Não importa se Deus livra ou não. Aí era a concepção firme do coração desses três homens. Eles tinham uma certeza, Deus pode livrar se quiser. A outra concepção é o seguinte: Ele vai livrar se quiser. Se Deus quiser livrar, Ele é poderoso para livrar. Mas se Ele não quiser, só nos resta uma coisa: continuarmos firmes, confiantes nesse Deus. Porque se Ele livrar ou não livrar, nós continuaremos fiéis. Isso deve servir de lição para a minha vida e para a sua vida. Meu amado irmão, nesse tempo de pandemia, você tem sido fiel a Deus. Você tem colocado a sua fé em xeque ao se dobrar a algumas questões desse tempo. Às vezes, pessoas crentes que professam sua fé, que fazem parte da igreja do Senhor, nesse tempo de pandemia, por causa da escassez financeira, negocia sua fé e se dobra por causa de questões financeiras, e você presta atenção. A palavra de Deus fala: sede fiel até quando? Até que a pandemia chegue. Sede fiel até que a enfermidade chegue.
Não, sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que a palavra de Deus está falando é o seguinte: olha, a morte vai chegar um momento que vocês serão provados até a morte. Mas se vocês vierem a morrer na fé, eu vou dar a coroa da vida. Esses homens estavam realmente dispostos a morrer queimados. Queimados, eles estavam dispostos a irem até as últimas circunstâncias. E por quê? Por causa da sua fé, por causa da sua coragem, e não uma coragem humana, mas uma coragem que só é coragem dada pelo Espírito. Essa coragem só se revela pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu me pergunto se eu tenho essa fé, se eu posso ser testado como esses homens. Mas esses homens foram testados e foram aprovados porque eles tinham a certeza de que o Deus soberano, Ele não é Senhor somente sobre todas as nações, mas o nosso Deus também é poderoso para livrar o seu povo de qualquer circunstância. É assim que o Deus de Israel, o nosso Deus, demonstra para nós desde a antiguidade. Desde a antiguidade, nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. É assim que diz a palavra de Deus. Toda a Escritura vem falando desse Deus que intervém na vida do seu povo. Por isso, nessa noite, nós precisamos crer que o nosso Deus não somente é o Deus e Senhor de todos os reis da terra, de todos os senhores dessa terra. Não existe um homem poderoso que não se curve ao senhorio de Cristo, mas também o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas nós devemos ter a certeza e a fé de que se Ele não quiser nos livrar, nós continuaremos firmes, confiando nesse Deus. Mas finalmente, no capítulo 4, Nabucodonosor, ele tem um outro sonho. Nabucodonosor, ele foi assim, instigado por Deus a mudar de vida, a mudar de comportamento. Nabucodonosor, ele não reconhecia que o seu poder, o seu senhorio sobre as nações foi dado por Deus. Inclusive, a nação de Israel, a nação de Judá estava lá no cativeiro porque Deus tinha permitido. Mas Nabucodonosor era persistente, ele era realmente um cabeça dura. E Deus estava trabalhando o coração desse imperador, desse homem idólatra, e revelando-se o Deus Todo-Poderoso na vida de Nabucodonosor. E aí a palavra de Deus fala que ele tem mais um sonho, e é o sonho da árvore. Para eu encurtar um pouco a história, é exatamente a revelação de que ele seria destituído do reino e viveria por um tempo como um animal. Cresceria unhas, cresceria o pelo do seu corpo, ele comeria ervas do campo e dormiria sobre o orvalho, sobre chuvas, até que ele reconhecesse que Deus era soberano e era Senhor. E Daniel, mais uma vez, vai lá conversar com o rei e fala assim: ó rei, isso irá acontecer com o Senhor. Vai acontecer, já foi determinado. Não tem nada que o Senhor faça que isso venha não acontecer. Isso já foi decretado e irá acontecer. O que o Senhor pode acontecer é o seguinte: você podia se quebrantar. Você podia se quebrantar diante de Deus, para que isso não venha se prolongar na sua vida. Você podia quebrantar o seu coração. Mas sabe o que acontece? Aí diz assim, que Nabucodonosor, estando ele num dia no seu palácio real, e ele diz para si mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Você viu só? Aí o que acontece? Nabucodonosor confessa: falava ainda eu,
nesse momento, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, e serás expulso dentre os homens, e da tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que o dá a quem quer. Naquela mesma hora, Nabucodonosor se viu como um animal e passou por 7 tempos, até que ele reconhece o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus sobre sua vida. E quando ele recobra a sua faculdade mental, quando ele cai em si novamente, ele diz essas palavras. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nesse final, eu quero lembrar o seu coração que não há dimensão espiritual e não há nada na dimensão material que possa conter as mãos de Deus. Não existe poderes nesse mundo, nem no outro mundo. Não há nada nessa dimensão material ou espiritual que possa deter as mãos do nosso Deus. Se Deus determinou fazer algo, assim vai acontecer. E isso deve trazer tranquilidade e paz na nossa alma, sabe por quê? Porque nós, apesar de estar vivendo aqui nesse mundo e passarmos por muitas lutas e tribulações, Deus já determinou que seremos vitoriosos. Apesar de todas as lutas, problemas, inimigos se levantam contra a igreja do Senhor, mas Deus já determinou que somos destinados para a glória. Deus já determinou, desde os tempos eternos, que nós somos separados como um povo escolhido de Deus. Nós somos nação santa. Nós somos o povo protegido de Deus aqui nessa terra, que embora passemos por muitas dificuldades, por muitas lutas, nós agora somos filhos de Deus, somos protegidos pelo poder de Deus e somos destinados para a glória dos céus. Essa é a verdade. Então, nessa noite, mais uma vez, você deveria ler o livro de Daniel, hein? Você deveria ler o livro de Daniel e prestar bastante atenção, porque o Deus que se revela no livro de Daniel é o Deus que domina sobre todos os reis da terra, sobre todos os poderes da terra. Segundo, o Deus que se revela no livro de Daniel é o Deus que protege o seu povo, intervém poderosamente na vida do teu povo. É o Deus que protege a sua vida, a sua casa. Você precisa crer nisso. E o Deus que se revela no livro de Daniel é o Deus que não há nenhum poder nesse mundo, nem na esfera espiritual, nenhum poder que possa deter as mãos do Senhor. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele decretou, assim vai acontecer. E glória a Deus por isso, e nós caminhamos por fé, nós caminhamos com alegria, nós animamos nosso coração, nós levantamos a nossa cabeça, porque sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e nós vamos cantando e louvando a Deus, porque a vitória está chegando, um novo tempo está próximo, e nós vamos experimentar mais uma vez a graça, a bondade do nosso Deus que é poderoso. Quero orar por sua vida, quero orar que você anime o seu coração, que você perceba pelo poder do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, que Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na sua casa, na sua história. Não tema, segue adiante, perceba na sua vida o mover de Deus na sua história, e peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar o que o Senhor Jesus está fazendo na sua vida, moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé.
Vamos orar. Deus querido, eu quero agradecer por Tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por Tuas bênçãos que a cada dia têm sido derramadas sobre nós. Agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, que reina, que é Senhor sobre tudo e todos, que o Senhor está no controle. Oh Deus, acalma o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a confiar e a termos vitória no Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor nos dê uma semana espetacular, que o Senhor encoraje a Tua igreja, que o Senhor levante a cabeça do Teu servo, da Tua serva que está desanimado, está desanimada. Derrama, ó Deus, uma unção de encorajamento agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente aqui, online, por enquanto, irmãos, por enquanto, mas em breve, se Deus quiser, estaremos aqui novamente no templo. O conselho da igreja está ligadíssimo, nós estamos constantemente reavaliando a situação, e nós queremos voltar sim, voltar com muita tranquilidade, com muita alegria e sem problema algum. Enquanto isso, vá orando aí, vá abençoando vidas, mandando esse link, o link dos cultos para outras pessoas, e que Deus abençoe a sua vida. E domingo, se Deus quiser, estaremos juntos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos.